Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrita ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 393 gramas. Na largura ficou com 43 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 95 centímetros. Eu vou mostrar para vocês a partir desta ponta, para vocês verem direitinho o nosso gráfico, o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. No vídeo eu deixo tudo explicadinho. E para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui em uma ponta e na outra eu fiz 3 pontos baixos, 4 contando com as correntes, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Lembrando sempre que a nossa última carreira é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, façam a última carreira da forma que desejarem. Vocês são inteligentes. Mas este é a nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 66 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 66 correntes. Feitas as 66 correntes, vamos marcar a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante novamente, tirar as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, para essa carreira base, a carreira de pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vou completar esta carreira de pontos altos e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, a carreira base, a minha carreira de pontos altos. Nós vamos iniciar com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 67 pontos altos, porque fizemos 66 correntes e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 67 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 9 quadrados de apenas uma corrente. Então, vamos fazer uma corrente, pular um
ponto alto, no próximo ponto alto, vamos copiar o ponto alto. Novamente, uma corrente, pular um ponto alto, copiar o próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto, copiar o próximo. Uma corrente, pular um ponto alto, copiar o próximo. Vamos fazer assim, vamos fazer 9 quadrados. Então, aqui eu já fiz 4, vou completar os 9 quadrados. Fiz aqui 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Feito isto, vou repetir os 4 pontos altos. Então, já fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Então, o padrão dessa nossa carreira vai ser este. Nós vamos fazer assim até o final dessa carreira, intercalando 4 pontos altos, 9 quadrados de uma corrente. 4 pontos altos, 9 quadrados. Vou fazer assim até o final desta carreira. E já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Então, subimos aqui com as 2 correntes, fiz apenas 2 porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Copiei 3 pontos altos, então ficamos aqui com 4 pontos altos. Em cada grupo de pontos altos, nós teremos 4 pontos altos. E aqui no meio, nos grupos de quadradinhos, nós fizemos quadradinho de apenas uma corrente, pulando um ponto alto da carreira anterior. Então, ficamos aqui com 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em todos os 3 grupos, 1, 2, 3, nós teremos 9 quadrados. Agora, nós vamos repetir esta carreira de quadrados de apenas uma corrente por mais 2 vezes. Nós teremos 3 carreiras. Então, onde são pontos altos, nós vamos copiar os pontos altos e na corrente, copiar a corrente. Vou fazer as outras 2 carreiras, porque é só repetição, e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Como eu falei, apenas ia copiar a primeira carreira, onde era pontos altos, nós só copiamos os pontos altos e na corrente só copiamos as correntes. Então, fizemos aqui as 3 carreiras de ponto rede. Lembrando sempre que para esta largura, nós ficamos com esta quantidade de quadrados e de grupo de pontos altos. Caso vocês queiram fazer mais largo, eu não sei quantas correntes acrescentar, porque eu não fiz. Eu só fiz nesta largura, mas vou deixar aqui uma sugestão para vocês, uma ideia. Se vocês quiserem fazer mais largo, façam esta corrente maior, e aí, em cima dos pontos altos, vocês vão colocar o gráfico, vão dividir o gráfico, aí vocês poderão fazer mais largo, mas eu não sei quantas correntes acrescentar. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui a carreira, porque apenas copiei os pontos altos. Os pontos altos, nós vamos fazer até o final do nosso trabalho, não terá alterações. O que nós vamos alterar é aqui no meio, onde vai o nosso gráfico. Então, agora, nós vamos fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, vamos contar 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Aqui no ponto alto do 5º quadrado, nós vamos fazer o ponto alto, copiar o ponto alto. Aqui no meio, nós fizemos uma corrente. Então, aqui nesta corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Na mesma corrente, 2 pontos altos. E vou copiar o outro ponto alto. Agora, novamente, vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Feito isto, vou pular os 4 quadrados deste lado, 1, 2, 3, 4, e vou copiar os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Como eu falei, nos pontos altos não terá alteração, nós apenas vamos copiar. Então, o padrão desta nossa corrente vai ficar desta forma. Aqui, nós fizemos 9 quadrados, então, nós vamos deixar 4 de um lado, trabalhar no quadrado do meio e 4 do outro lado. Vou repetir novamente aqui, para não restar dúvida. O mesmo que vamos fazer em um quadrado, no primeiro quadrado, nós só vamos copiar nos demais 2 quadrados. Então, eu vou repetir aqui novamente, para sanar as dúvidas de vocês. Vou fazer aqui 6 correntes. 1, 2,
3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Aqui no ponto alto do quinto quadrado, do quadrado do meio, eu vou copiar o ponto alto. Aqui no meio, nós fizemos uma corrente. Então, nesta corrente, eu vou fazer 2 pontos altos na mesma corrente. Então, na mesma corrente, 2 pontos altos. E copiar o próximo ponto alto. Então, nós fechamos o quadrado do meio. Ficamos com 4 quadrados de um lado e vamos ficar com 4 quadrados abertos do outro lado. Aqui, novamente, vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular os 4 quadrados e copiar os 4 pontos altos. Então, este é o padrão dessa nossa carreira. Eu vou completar e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei esta carreira. Copiei os 4 pontos altos, fiz aqui 6 correntes. Pulei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Trabalhei apenas no quadrado do meio. Copiei o ponto alto e na corrente, nós fizemos aqui no meio, eu fiz 2 pontos altos na mesma corrente. Copiei o próximo ponto alto. Deste lado, novamente, 6 correntes, pulei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4 quadrados, os 4 quadrados que restaram. Então, aqui nós vamos dividir. Vamos deixar 4 quadrados de um lado, trabalhar apenas o quadrado do meio. E 4 quadrados do outro lado. Fiz assim nos 3 espaços. O mesmo que eu fizer em um, eu vou apenas repetir nos outros 2. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já copiei aqui os 4 pontos altos. Agora, na carreira anterior, aqui nós fizemos 6 correntes. Agora, nós vamos fazer apenas 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, nós vamos pular 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Na sexta corrente, nós vamos fazer 2 pontos altos, na mesma corrente de base. Então, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto, apenas copiar o ponto alto. Então, ficou desta forma. Vou fazer uma corrente, pular os 2 pontos altos, e aqui deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Então, vou fazer aqui no ponto alto, um ponto alto, assim como eu fiz neste. Na primeira corrente, eu vou fazer 2 pontos altos na mesma corrente de base. Então, 2 pontos altos. Na mesma corrente, a corrente que é próximo ao ponto alto, da mesma forma que eu fiz aqui. Na próxima corrente, na segunda corrente, eu vou fazer apenas um ponto alto. Vou fazer 4 correntes, que são estas 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular as 4 correntes da carreira anterior e copiar os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, o padrão dessa nossa carreira vai ficar desta forma. Copiei aqui os 4 pontos altos. Aqui, ao invés de 6 correntes, como nós fizemos na carreira anterior, eu vou fazer apenas 4. Vou pular 4 correntes. Na quinta corrente, vou fazer um ponto alto. Na sexta corrente, 2 pontos altos, na mesma corrente da carreira anterior. E copiar o primeiro ponto alto. Uma corrente, pular os 2 pontos altos, do outro lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, copiar o ponto alto, na primeira corrente, fazer os 2 pontos altos na mesma corrente, na segunda corrente, um ponto alto. 4 correntes, pular as últimas 4 correntes e copiar os pontos altos. Então, eu vou fazer mais um para sanar as dúvidas de vocês. Vamos fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou pular 4 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vou fazer um ponto alto. Na sexta corrente, vou fazer 2 pontos altos na mesma corrente de base. Então, 2 pontos altos. E vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Vou fazer uma corrente, pular os 2 pontos altos do meio, aqui copiar o ponto alto. Na primeira corrente deste lado, fazer os 2 pontos altos na mesma corrente de base. E copiar, fazer aqui um ponto alto na segunda corrente deste lado. Vou fazer 4 correntes, 1, 2,
3, 4, pular as 4 correntes restantes e copiar os 4 pontos altos. Então, vamos fazer assim até o final desta carreira. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais esta carreira. Copiei os 4 pontos altos. Aqui nós fizemos 4 correntes. Contamos, pulamos 4 correntes, na quinta um ponto alto, na sexta 2 pontos altos na mesma corrente. Copiamos o primeiro ponto alto. Uma corrente, pulamos os 2 pontos altos do meio, copiamos o último ponto alto. Na primeira corrente, 2 pontos altos na mesma corrente de base. Na segunda corrente, um ponto alto. 4 correntes, pulamos 4 correntes da carreira anterior. Copiamos os 4 pontos altos. Fizemos assim até o final. O mesmo que fizemos em um quadrado, vamos repetir nos outros 2. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei os 4 pontos altos. Agora, na carreira anterior, nós fizemos 4 correntes. Agora, nós vamos fazer apenas 2. 1, 2. Feito isto, vamos contar 2 correntes. Na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Na quarta corrente, 2 pontos altos na mesma corrente de base. Então, 1, 2. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou fazer uma corrente, pular estes 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Aqui no meio, novamente, é uma corrente, eu vou fazer aqui 2 pontos altos na mesma corrente de base. Então, já fiz 1, 2. E copiar aqui o ponto alto. Novamente, uma corrente, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Aqui, deste lado, vamos fazer da mesma forma. Na primeira corrente, nós vamos fazer 2 pontos altos na mesma corrente de base. E na próxima corrente, apenas um ponto alto. 2 correntes e copiar os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, esta carreira vai ficar desta forma. O mesmo que eu fiz neste espaço, vou fazer nos outros 2. Então, vou repetir aqui novamente, 2 correntes, 1, 2. Pular 2 correntes, 1, 2. Na terceira corrente, fazer um ponto alto. Na quarta corrente, 2 pontos altos na mesma corrente de base. 1, 2. E copiar aqui o ponto alto da carreira anterior. Uma corrente, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Nesta corrente, novamente, 2 pontos altos na mesma corrente de base. 1, 2. E copiar aqui o primeiro ponto alto do outro grupo de pontos altos. Uma corrente, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Na primeira corrente aqui, vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. E na próxima corrente, apenas um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior e copiar os 4 pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei mais esta carreira, copiei os 4 pontos altos. Aqui na carreira anterior, nós fizemos 4 correntes, agora nós vamos fazer apenas 2. Aí, na terceira corrente, eu fiz um ponto alto, na quarta corrente, 2 pontos altos, na mesma corrente de base. Copiei o primeiro ponto alto. Uma corrente, pulei os 2 pontos altos, copiei aqui o último ponto alto. Na corrente do meio, 2 pontos altos, na mesma corrente de base. Copiei o primeiro ponto alto, uma corrente, pulei 2 pontos altos, aqui na mesma forma, copiei o último ponto alto. Na próxima corrente, fiz 2 pontos altos na mesma corrente. Na próxima, um ponto alto, 2 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei os 4 pontos altos. Lembrando sempre que os 2 pontos altos que nós vamos fazer na mesma corrente é próximo ao primeiro ponto alto aqui deste lado. E aqui é próximo ao último ponto alto. E aqui no meio, na corrente, eu vou fazer os 2 pontos altos. O mesmo que eu fiz aqui, eu repeti nos outros 2 espaços. Aqui, nós abrimos este triângulo. Agora, nós vamos fechá-lo.
Vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei esta carreira, copiando os pontos altos. Agora, nós vamos voltar a fazer esta carreira de 4 correntes. Então, vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Feito isso, eu vou pular as correntes e pular estes pontos altos, esses 3 primeiros pontos altos. Aqui no quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Aqui nesta corrente, continuar fazendo 2 pontos altos na mesma corrente de base. Então, 1, 2 pontos altos e copiar aqui o próximo ponto alto. Novamente, uma corrente, pular os 2 pontos altos, copiar este ponto alto. Na corrente do meio, fazer 2 pontos altos na mesma corrente. 1, 2, e copiar o ponto alto. Agora, vamos repetir as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pular estes 3 pontos altos, as 2 correntes, e copiar os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, aqui nós vamos começar a fechar o nosso triângulo. Vou repetir aqui novamente. Vou fazer as 4 correntes desta carreira. 1, 2, 3, 4. Pular as 2 correntes e pular estes 3 primeiros pontos altos. Aqui no último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, copiar o ponto alto. Na corrente do meio, vou fazer 2 pontos altos na mesma corrente de base. Então, 1, 2. Copiar aqui o próximo ponto alto. Vou fazer uma corrente, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Na corrente do meio, 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o próximo ponto alto. Aqui, novamente, vou fazer as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pular os 3 pontos altos e as 2 correntes e copiar os 4 pontos altos. Então, o padrão desta nossa carreira vai ficar desta forma. Vou encerrar esta carreira e já trago. Encerrei esta carreira, 4 pontos altos, 4 correntes. Pulei as 2 correntes e os 3 primeiros pontos altos. No último ponto alto, fiz um ponto alto. Na corrente do meio, 2 pontos altos. Copiei aqui o primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos. Uma corrente, pulei os 2 pontos altos, copiei o quarto ponto alto aqui nesta ponta. Na corrente do meio, 2 pontos altos. Copiei o primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos. 4 correntes, pulei os 3 últimos pontos altos, as 2 correntes e copiei os 4 pontos altos. O mesmo que eu fiz aqui, eu copiei nos outros 2 espaços. Agora, nós vamos fechar aqui o nosso triângulo. Vamos preencher apenas o quadrado do meio. Iniciei a carreira apenas copiando os pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feita as 7 correntes, vamos pular estes 3 pontos altos e aqui no quarto ponto alto eu vou copiar o ponto alto da carreira anterior, do grupo de pontos altos. Na corrente do meio, vou colocar os 2 pontos altos. 1 e 2. E vou copiar o próximo ponto alto. Então, agora, nós vamos preencher apenas o quadrado do meio. Novamente, vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou pular os 3 pontos altos, as 4 correntes, e vou copiar os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, o padrão desta nossa carreira vai ficar desta forma. Vou repetir mais uma vez. Vou fazer aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feito isto, vou pular as 4 correntes e esses 3 primeiros pontos altos. Vou copiar aqui o último ponto alto. Aqui na corrente do meio, vou colocar os 2 pontos altos na mesma corrente da carreira anterior. Então, 1, 2. E copiar
o próximo ponto alto. Novamente, 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou pular os 3 pontos altos, as 4 correntes e copiar o ponto alto. Então, vamos fazer assim até o final desta carreira. Nesta carreira, nós vamos fechar apenas o quadrado do meio. Vou completar e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Copiei os 4 pontos altos, aqui eu fiz 7 correntes, pulei as 4 correntes e os 3 primeiros pontos altos, fechei apenas o quadrado do meio. Copiei o último ponto alto, na corrente do meio eu fiz 2 pontos altos. Copiei o próximo ponto alto, o primeiro ponto alto do outro grupo de pontos altos. 7 correntes, pulei os 3 pontos altos, as 4 correntes e copiei os pontos altos. O mesmo que eu fiz aqui, eu repeti nos outros 2 espaços. Aqui vocês viram que nós abrimos o nosso triângulo e aqui nós fechamos o nosso triângulo. Agora, aqui em cima das correntes, nós vamos fazer a nossa carreira, vamos repetir a nossa carreira de quadrados, de ponto rede. Então, vamos a ela. Iniciei esta carreira porque apenas copiei os 4 pontos altos. Vamos fazer aqui uma corrente, pular esta primeira corrente aqui. Na segunda corrente, vamos fazer aqui um ponto alto. Então, na segunda corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, pular a próxima corrente, na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pular esta corrente, na próxima, ponto alto. Uma corrente, pular esta corrente e copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, aqui nós voltamos a fazer os 4 quadrados desta carreira. Nós deixamos 4 quadrados de um lado e 4 do outro. Então, aqui eu voltei a fazer os 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Aqui em cima dos pontos altos, eu vou fazer o 5º quadrado. Então, uma corrente, pular os 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. Então, aqui já ficamos com 5 quadrados. Vamos fazer os outros 4 para completar os 9 quadrados. Então, uma corrente, pular esta corrente na próxima, ponto alto. Uma corrente, pular esta na próxima, ponto alto. Uma corrente, pular a próxima, na próxima, ponto alto. Uma corrente, pular esta, copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de 4 pontos altos. E aqui nós vamos continuar copiando os 4 pontos altos. Como eu falei, esses 4 pontos altos, nós vamos fazer até o final. Nos pontos altos, não teremos alterações. Então, esta carreira vai ficar desta forma. Nós vamos voltar a fazer aqui os 9 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, que são estes 9 quadrados aqui que nós iniciamos. Então, eu vou fazer assim até o final desta carreira. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer nos outros 2 espaços. Então, encerrei esta carreira de ponto rede. Esta carreira é esta primeira carreira aqui. Agora, nós só vamos repetindo o nosso gráfico. É esse aqui, nós fizemos as 3 carreiras de ponto rede, é o que nós vamos fazer aqui. Já fizemos uma, vamos fazer mais 2. Completando as 3 carreiras, vamos fazer este desenho. Vamos abrir o nosso triângulo e fechar. Vou deixar aqui uma observação para vocês. Nessa primeira carreira que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer apenas 6 correntes. Nesta carreira, 7 correntes. Por quê? Se aqui nós fizermos apenas 6 correntes, vai dar diferença na hora dos quadrados. Então, aqui nós faremos 6 correntes e aqui 7. A única diferença será essa, mas tá tudo explicadinho. Caso reste alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e sanem as dúvidas de vocês. Então, como eu falei, o nosso gráfico é esse. Agora, nós só vamos repetindo carreira a carreira. Aqui nós fizemos a primeira carreira, que é esta carreira. Vamos fazer mais 2. Feito isso, vamos começar a trabalhar neste gráfico. Feito isso, vamos repetir novamente as 3 carreiras de ponto rede. Vamos apenas repetindo carreira
a carreira. Eu não vou deixar o gráfico para vocês, porque isso aqui eu tirei de uma foto, eu não tirei do gráfico, então não vou conseguir deixar a foto para vocês, que não é um trabalho meu, eu tirei lá do Pinterest. Então, por isso, não vou deixar o gráfico. Mas tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, tá bem explicadinho, até mesmo você que é iniciante. Agora, eu vou fazer até o comprimento desejado, já trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Lembrando que quando trouxer, já vou trazer com a última carreira lá de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos, é a nossa carreira base. Vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo e já trago para fazermos a nossa última carreira. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa, fiz um comprimento desejado para mim, lógico que para vocês vão fazer no comprimento desejado para a mesa ou para a encomenda de vocês. Então, aqui eu já fiz, apenas fui copiando carreira a carreira. É uma pena que aqui não está dando para vocês ver o tom do amarelo, que é um tom muito bonito, é um mostarda, um amarelo, não sei explicar direitinho para vocês, mas eu tenho certeza que lá na foto de capa vocês viram direitinho o tom, esta cor. Já fiz aqui a minha última carreira, minha carreira de pontos altos. Como eu falei, eu ia encerrar aqui com uma carreira de pontos altos. Aqui, eu vou deixar uma sugestão para vocês. Nós fizemos o nosso trabalho todo com a agulha de número 4. Aqui, eu troquei pela agulha de número 3,5. Eu diminuí um pouco a agulha. Para quê? Para a nossa última carreira de pontos altos ficar assim, fechadinha. Mas é apenas uma sugestão. Façam da forma que acharem melhor. Eu troquei aqui na última carreira, eu troquei pela agulha de número 3,5. Fiz o nosso trabalho todo com a agulha de número 4 e apenas nesta carreira eu usei a agulha de número 3,5. E os pontos altos, nós fizemos da mesma forma. Onde são pontos altos? Eu copiei os pontos altos aqui. Era uma corrente, eu fiz apenas um ponto alto, copiei o próximo ponto alto, uma corrente, fiz um ponto alto, copiei o próximo ponto alto. É uma carreira de pontos altos simples. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Então, aqui eu já voltei com a minha agulha de número 4. Aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. Então, eu vou fazer assim nas duas laterais. Nesta lateral e na próxima, esta carreira de pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque aqui a nossa carreira será diferente. Então, eu vou continuar fazendo, e quando chegar aqui, eu volto para encerrarmos com a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Como prometido, eu já fiz aqui nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Então, já fiz nesta lateral e na próxima. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Neste espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vamos contar aqui 2 pontos altos, 1, 2, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, contando com as correntes, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Novamente, vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isso, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, no mesmo ponto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, ficando assim com 4 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, esta é a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Lembrando sempre que esta distância, essa quantidade aqui que vocês vão pular de pontos altos, depende do ponto alto de vocês.
fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia, uma sugestão. Vocês podem pular somente 2 pontos altos, fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto e assim sucessivamente. Eu vou completar essa carreira, encerrar o nosso trabalho. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Então, como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta, em cima dos pontos altos, fiz os 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!